Essa era a emoção dominante que Maria sentia enquanto fazia aquela maldita prova de inglês. Não é que não tivesse estudado ou que a prova estivesse difícil, ela apenas não tinha nenhum interesse em fazer. Um após o outro, seus colegas entregavam a prova com pressa de ir embora, até que finalmente só restou ela e o professor na sala. O homem se remexia impaciente, olhando-a de um jeito que deixava claro que cogitava tomar a prova e mandá-la embora. Maria não se importava. Sentia-se até satisfeita em irritar o professor. Demorou o quanto pôde, até que no limite do próprio tédio entregou a prova. Quando ela saiu da sala, percebeu que deveria ser a última aluna da escola. O relógio da igreja, ao longe, batia com um som melancólico de sino antigo, indicando que eram 10 horas da noite. Era um curso noturno, desses que os adolescentes fazem na ilusão de que fará diferença em seu inexistente currículo. Maria começou a descer lentamente a rua completamente deserta, enquanto se encolhia de frio. Lá em cima, nuvens pesadas pareciam esperar apenas que ela estivesse longe de qualquer abrigo para derramar uma pesada chuva sobre a cidade. Ela ergueu o olhar para a rua e seus passos hesitaram um pouco. Havia algo de sinistro em todo aquele silêncio, naquela rua deserta, como se ela estivesse andando por uma cidade fantasma. Seu coração se contraiu de medo por um segundo e então relaxou. Maria não era supersticiosa. Já a próxima rua em que morava, a chuva finalmente caiu. Ela então apressou o passo e protegeu-se por cerca de 10 minutos embaixo de uma grande árvore que ficava numa encruzilhada uma rua antes da rua da casa de Maria. Quando a chuva finalmente deu uma trégua, Maria então foi seguindo para casa com passos apressados. Alguns instantes depois, ela teve a impressão de ouvir passos atrás de si. Virou-se mecanicamente para trás, mas não viu ninguém. Seguiu em frente, e o barulho dos passos continuava. Ela então parou novamente e os passos pararam com ela. Decidiu aliviada que se tratava do eco de seus próprios pés e continuou. Um instante depois, por pura teimosia, ao ouvir o mesmo barulho de passos, ela parou. Mas dessa vez, os passos continuaram. Maria virou-se rigidamente e seus olhos vasculharam a rua em busca daqueles pés que faziam esse barulho. Mas não havia nada. Ela estava absolutamente sozinha na rua. Maria, então, começou a andar cada vez mais rápido, tentando não correr, mas sem conseguir evitar olhar para trás. E foi então que ela viu. Ou melhor, não viu, porque não havia nada lá. Mas alguma coisa estava atravessando a rua e chegando à calçada. Ela percebia uma espécie de silhueta invisível, embora dissesse a si mesmo que aquilo não era possível. Então o pânico a dominou e a fez começar a correr para casa. A coisa continuava avançando e agora estava a apenas 3 casas da sua. Sua mão tremia, tanto que ela não conseguia nem abrir a simples fechadura do portão. Aquilo estava a 2 casas agora. Maria se desesperou. Tentou pular o portãozinho e ele abriu de repente com tal ímpeto que ela quase caiu. Não se preocupou nem em fechá-lo. Correu para a porta e então teve que brigar com a fechadura. Era dessas portas bem antigas que tinham uma pequena portinhola na altura do rosto. A coisa havia chegado à sua calçada. Maria empurrou a portinhola, aliviada por encontrá-la aberta, e abriu a porta por dentro. Entrou tão rápido e teve até que fazer um esforço para não bater a porta com toda a força. Afinal, sua família estava na sala distraída com a televisão e mal olhou quando ela entrou, com a expressão assustada e as mãos tremendo. Jogou seus cadernos sobre o sofá e virou-se lentamente para fechar a portinhola. E então se sentiu sozinha no mundo, cercada pelo mais absoluto horror, porque aquilo que ela não podia ver estava lá, na portinhola, olhando nos olhos dela. Um barulho ensurdecedor ecoou quando a pequena porta foi fechada violentamente, fazendo sua família pular de susto. E Maria percebeu que, tomada pelo pânico, havia batido a portinhola por impulso.
As reclamações de sua mãe a seguiram até a cozinha, mas ela as ignorou. Sentou à mesa e permaneceu muito pálida e imóvel, enquanto sua mente vagava por histórias terríveis que ela havia ouvido quando era criança: demônios, almas penadas e encruzilhadas. Recordou subitamente da voz de sua avó, alertando-a para que nunca, jamais, se abrigasse embaixo de uma árvore que estivesse numa encruzilhada. Tais árvores eram abrigos para almas penadas e demônios, e aquele que ousasse, sobretudo à noite, se abrigar sobre uma delas, poderia sofrer o fim terrível. Maria deixou escapar um riso baixo e histérico, enquanto sua mente visualizava a árvore, onde por poucos instantes estivera abrigada, e percebeu surpresa que tal árvore na qual estava abrigada ficava justamente em uma encruzilhada. Olhou ansiosa para a família, desejando contar sobre a experiência assustadora que acreditava estar vivendo, mas não teve coragem. O que ela iria dizer? Que viu algo invisível? Algo que não podia ser visto? Ou que aquilo que havia seguido até em casa era uma espécie de criatura? Loucura! Ninguém acreditaria nela. Nem ela conseguiria acreditar em si mesma. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Ficou ali, escutando os roncos de sua mãe e os movimentos das irmãs com uma sensação de terror que lhe gelava os ossos. Ao longe, ouviu o sino da igreja indicar que já era meia-noite. Quando a última badalada do sino tocou, ela não se surpreendeu quando sentiu seu colchão afundar, como se outro corpo exercesse pressão sobre ele. Quis chamar pela mãe, mas estava paralisada de medo. Alguma coisa começou a pressionar sua garganta, como se mãos se fechassem sobre ela. Maria sentiu sua cabeça afundar ainda mais no travesseiro. Lembrou então de um livro de terror que havia lido uma vez, 666, O Limiar do Inferno, onde o demônio conseguia destruir 3 vidas, porque embora cada um dos seus personagens percebesse que havia algo errado acontecendo, nenhum deles tinha coragem de contar para o outro, com receio de serem expostos ao ridículo. Ela havia dado risada desses personagens, mas só agora percebia que havia feito a mesma coisa. Tentou gritar ou emitir qualquer som que pudesse chamar a atenção de suas irmãs nas camas ao lado da sua, mas a pressão agora era tão forte que ela não conseguia ao menos respirar. No fim, o que restou não foi o medo, e sim o desejo instintivo e desesperado de respirar, até que seu corpo desistiu e afundou na escuridão.